Bem, o tema desta noite, fruto do Espírito, fidelidade. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui no Teu altar. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, que eu diminua para que Tu cresças e a Sua palavra seja proclamada e que o Seu nome, somente a Ti, Senhor, seja exaltado e glorificado para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos eleitos de Deus, família da fé, vivemos em um tempo em que a confiança está em crise. Promessas são feitas com facilidade e quebradas com a mesma rapidez. Relacionamentos começam intensos e terminam superficiais. A fidelidade, que deveria ser um valor inegociável, tornou-se algo relativo. Mas a palavra de Deus nos mostra que a fidelidade não é apenas um comportamento, ela é um fruto do Espírito. O Senhor já colocou o fruto do Espírito dentro de nós e cabe a nós manifestar este fruto nas nossas vidas. E Mateus 7,16, a parte A, diz que pelos frutos os conhecereis. Então aquilo que nós frutificamos demonstra o que temos em nós. E Jesus nos ensina que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Se somos ligados a Cristo, precisamos manifestar a fidelidade, precisamos manifestar este fruto. E Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então a fidelidade não é apenas sobre grandes decisões. Ela é construída nas pequenas escolhas diárias. Cumprir o que promete, honrar compromissos, desde os mais simples, ser constante mesmo sem ser cobrado. A fidelidade é uma decisão madura, racional e contínua. Não é só declaração, é o que você pratica diariamente. Deus está observando pouco. São nos detalhes das pequenas ações que mostramos a nossa fidelidade. Por isso, quem negligencia o pequeno não sustenta o grande. Por isso que Deus fala: começamos no pouco, somos fiel no pouco, e Ele nos coloca sobre o muito, porque aí nós nos tornamos aptos a lidar com o muito. Então, o ponto número 1, a crise de fidelidade na atualidade. Então, como eu comecei a mensagem falando, nós vivemos um tempo de crise, um tempo de instabilidade, e isso já foi profetizado lá em Isaías, quando ele diz: ai dos que mal chamam de bem ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. E é isso que nós vemos nos dias de hoje. Vivemos uma cultura marcada pelo relativismo moral, onde cada um define a sua própria verdade. Hoje em dia, com as redes sociais, isso se tornou ainda mais notório, porque as pessoas colocam as coisas na rede social, então aquilo é tido como verdade, então uma hora é dita uma palavra, outra hora já é o inverso, e cada um acha a sua própria verdade. E isso tem refletido em várias áreas. Mas Isaías diz: ai dos que chamam. Quando a Bíblia diz ai, é porque existem consequências quando isso acontece. E quais são as consequências? Casamentos fragilizados, infidelidade emocional e física, negócios desonestos, quebras de contratos e acordos, política desacreditada, corrupção e falta de ética, amizades superficiais, interesse acima da lealdade, vida espiritual instável, o compromisso seletivo com Deus. Eu vou a Deus quando me é interessante, quando não é, vou viver minha vida. Então, qual é o resultado disso? Desconfiança, ciúmes, ansiedades, instabilidade emocional, relações quebradas.
A ausência de fidelidade gera sofrimento emocional e muitas vezes até físico, porque aquilo que gera na nossa mente, ansiedade, culpas, ciúmes, situações, acabam refletindo também no nosso físico, muitas vezes o adoecimento físico. E talvez existam pessoas aqui esta noite ou que nos assistem pela internet que pararam de confiar, porque foram profundamente feridas. Então, aquele ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Eu não confio em mais ninguém, eu não vou me dar para mais ninguém, não vou ter mais amizade, não vou confiar. E aí, essas feridas, né, devido à traição, abandono, quebra de alianças. Muitos hoje estão emocionalmente feridos porque confiaram e foram traídos, acreditaram e foram decepcionados, se comprometeram e foram abandonados. Nós, no cargo de liderança, vivemos isso constantemente. Pessoas que um dia amam, no outro dia viram as costas. Pessoas que dizem que vão estar conosco, daqui a pouco encontraram, Deus deu um novo direcionamento. E nós também passamos por isso. E precisamos sempre estar com a mente ligada no Senhor e na palavra para que a gente também não desanime. Então, isso tem gerado, se você não mantém a sua mente focada, isso gera pessoas desconfiadas e emocionalmente cansadas, como já falei, adoecidas, mas a nossa fidelidade não pode depender do comportamento do outro. Então eu sou fiel porque eu tenho o fruto do Espírito, porque eu sou uma pessoa de Deus, eu sou nascido de novo, a minha mente é a mente de Cristo, independente do comportamento do outro. Né? Cada um vai dar contas do seu comportamento. Então, por isso, igreja, hoje o Espírito Santo está nos chamando para um nível mais profundo de caráter. Porque não existe avivamento sem fidelidade, não existe crescimento sem compromisso, não existe fruto sem raiz. Eu falei no último culto sobre a raiz, sobre como nós estamos firmados, enraizados em Cristo. E por isso nós podemos frutificar. Mas precisa haver a fidelidade, o compromisso. E Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque possamos dizer: bispa, eu não sou perfeita, nem eu, nem ninguém da liderança é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Mas Deus procura as pessoas fiéis, as pessoas comprometidas. E hoje, o Espírito Santo irá tratar esta área, que muitas vezes ninguém vê. Porque no íntimo, no nosso dia a dia, na nossa vida, é que a fidelidade é construída, é que nós vamos tendo ações de fidelidade. Então, ponto 2, por que nós podemos ser fiéis? Porque além de nós termos o fruto do Espírito, a fidelidade de Deus é o nosso fundamento. Então, antes de falar de fidelidade, precisamos nos lembrar. Deus não é como as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm referências que não foram muito boas dentro da sua família e relacionam isso com Deus. Se eu não tive um pai bom, uma mãe boa, então Deus é assim também, desta mesma forma, porque Ele é meu pai. Não. Deus não é como as pessoas, Ele não falha, Ele não muda, Ele não quebra as alianças que Ele faz. Deus é fiel sempre. Então, 2 Timóteo 2,13 diz: se somos fiéis, mesmo quando nós não somos fiéis, porque na nossa humanidade nós cometemos eventualmente falhas, erros, às vezes pecamos, mesmo se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deuteronômio 32:4 diz: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Então, mesmo quando nós falhamos, Deus permanece constante. É a fidelidade de Deus que nos sustenta em tempos estáveis, em tempos que nós estamos balançados porque alguém nos machucou, porque alguém nos feriu, porque alguém nos traiu, nos abandonou, mas é o Senhor que nos sustenta. Então você pode ter sido traído por pessoas,
mas nunca abandonado por Deus. Deus permanece fiel. Deus não volta atrás. Ele sustenta o que promete. E por que, bispa, ele faz isso? Porque Deus tem como a fidelidade, como é feita com Deus? Através de alianças. Então, desde o Antigo Testamento, Deus trabalha por meio de alianças. Então, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, através de Moisés, com as tábuas da lei, que eram regras que o povo hebreu deveria seguir, para que eles fossem diferenciados de outros povos, dos povos pagãos, dos povos idólatras. Então, Deus, através de Moisés, faz essas tábuas da lei, que são as regras que eles deveriam seguir. Em Êxodo 34:10 diz: então disse, eis que faço, Deus falou, para Moisés, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Então, a aliança que Deus fez com o povo hebreu era para que Deus se manifestasse através dele, eles vissem a obra do Senhor. Então, isso foi no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, Jesus estabeleceu uma nova aliança conosco. Em Lucas 22:20, Jesus fala, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, quando Cristo vem, se torna carne, quando Deus se torna carne e vem à terra, Ele faz uma nova aliança. Ele veio, se entregou pelos nossos pecados, morreu na cruz. Então, esta foi a nova aliança que Ele fez conosco. Então, quando Jesus faz isso, o foco passa a ser a maneira como cumprimos e mantemos todas as alianças bíblicas das nossas relações. Pois agora a lei é escrita em nossos corações e não em tábuas de pedra. Hebreus 10:16 diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Então não é mais pela obrigatoriedade de cumprir a lei. Tem que cumprir a lei, senão será penalizado. Não. Agora, Jesus vê o nosso coração, a nossa transformação de vida, de pensamento e de atitude. Não é mais uma tábua de regras, de leis que precisam ser cumpridas, mas agora é o nosso comportamento, é o nosso coração, as nossas atitudes diante de Deus é que mostram a nova aliança. E aqui eu coloquei exemplos bíblicos de fidelidade, para nós termos uma noção de que várias áreas da nossa vida nós estamos construindo o tempo todo. Nós estamos em construção dessa fidelidade. Então, por exemplo, Davi e Jonatas mostra fidelidade na amizade. Então, foi uma amizade marcada por lealdade, mesmo em meio à perseguição. Então, você imagina, Davi foi ungido ainda adolescente como novo rei de Israel. Então, ele passa por aquele processo todo, ele vence Golias, derrota Golias, ele se torna um guerreiro, ele é genro do rei, amigo do príncipe, herdeiro, e isso não lhe subiu a cabeça. Ele era um homem humilde, um homem segundo o coração de Deus, e Saul começou a persegui-lo, começou a ficar com inveja, com ciúmes de tudo que Davi estava conquistando. E seu filho Jonatas, mesmo correndo o risco do seu pai fazer algo contra ele, de ficar em uma situação difícil, quando Saul estava para matar Davi, Jonatas foi lá e avisou Davi. Então, 1 Samuel 20:42, disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre, entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Então, eles fazem uma aliança de amizade, uma aliança de proteção um ao outro, diante de Deus.
E essa amizade até hoje mostra a lealdade, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio à perseguição. E é algo que nós devemos também demonstrar na nossa vida. Lealdade aos nossos amigos, aquelas pessoas que nos ajudam, que nos fazem bem. Em Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Muitas vezes nós temos amigos que podem ser até quase como irmãos para nós, como se fossem do nosso próprio sangue. Existe até um ditado que fala, né, que o amigo é o irmão que nós escolhemos, que nós nascemos numa família que não temos escolha, mas o amigo é aquele irmão que a gente escolhe. Então nós devemos ter fidelidade nas amizades e valorizar os nossos amigos. Daniel e Deus fala sobre a fidelidade devocional, fidelidade diante de Deus. Então Daniel 6,4 diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então eles armaram toda aquela situação para Daniel, e Daniel saiu ileso, né, da cova dos leões, todos sabem, porque ele era fiel, porque ele era devoto a Deus, porque ele cumpria aquilo que ele se propunha diante de Deus. E quando lançaram a lei dizendo que não podia se orar, Daniel tinha vida correta diante de Deus. Ele falou: não, vou continuar orando, com a janela aberta. O Senhor é por mim, eu não quero saber. Então ele continuou a vida de oração, continuou sua vida de devoção a Deus, e não foi achado nada para acusar Daniel. Então, mesmo ele sendo acusado injustamente, mesmo tentando armar contra a vida dele, pela fidelidade que ele tinha a Deus, ele foi livre daquela situação. Ele saiu ileso daquela situação. Então, mesmo sob ameaça, Daniel permaneceu fiel a Deus, sabendo que Deus o livraria, o pouparia da situação como ocorreu, devido à sua fidelidade. Ruth fala sobre a fidelidade nas relações. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, mesmo passando por uma situação de perdas, de luto, Ruth foi fiel ao propósito. Foi fiel à aliança que existia na vida de Noemi. E depois também foi honrada por Deus com Boaz, que foi o resgatador da vida dela. Então você pode ver que toda vez que agimos com fidelidade, há uma recompensa. José, como eu falei na mensagem passada, sobre a história de tudo que ele passou, e José nos mostra fidelidade no caráter. Então, mostra essa fidelidade, que ele foi acusado injustamente. E aí em Gênesis 39, eu botei até a versão NVT, porque está bem de fácil compreensão, e diz assim, no versículo 7... E logo a esposa de Potifar, porque no versículo anterior diz que ele era muito bonito, enfim. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Então, a atitude errada, a infidelidade no caráter,
mais do que ser infiel a uma pessoa, isso nos torna infiéis a Deus. Então aqui ele mostra essa fidelidade de caráter. Porque Potifar falou para ele, ó, você tem tudo nas suas mãos, eu não me preocupo com nada, você administra tudo pela sabedoria que Deus te deu, mas tem uma coisa, a minha mulher você não vai tocar. Então ele falou, não, eu sou um homem de caráter. Tudo foi me confiado, menos a senhora, você, sua esposa. Então isso eu não posso tocar. Porque primeiro a fidelidade é ao meu Deus. E segundo, aquele que me fez um pacto, um compromisso, uma aliança. Então, mesmo José foi fiel, mesmo em meio à tentação e à injustiça, porque depois disso, né, ele foi acusado injustamente, ela chamou os guardas, disse que ela tinha sido atacada, ele foi preso, você sabe toda a história, mas ele permaneceu lá. E em vários versículos de Gênesis, né, 39, 40, diz, José andava com o Senhor estava com José, o Senhor era por José. Então, toda essa caminhada, como eu falei na mensagem passada, dos 13 anos que ele sofreu injustiça, ele manteve fidelidade no caráter dele. E ele foi honrado depois disso, tornou governador. Então, ele foi fiel no caráter e houve depois a recompensa. E aí, como eu sempre gosto de fazer uma mensagem sempre muito prática, para nós avaliarmos, né, nosso dia a dia, como nós vivemos, eu coloquei aqui alguns tópicos de como praticar a fidelidade no nosso dia a dia. Então, ponto A, desenvolva um coração alinhado com Deus. O que diz lá em 2 Timóteo 3,17? Oi? 2 Timóteo 3,16 e 17. Calma, está acelerado. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o que você está fazendo aqui, culto a culto, dia a dia, aprendendo a palavra de Deus? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós, como povo de Deus, somos educados na justiça. Aprendemos para... Calma, Humberto, Deixa eu molhar o bico, cara. Então, nós estamos aqui para sermos educados na justiça, para nós sermos ensinados, para podermos praticar, para ter a repreensão caso alguma atitude esteja sendo errada e nos alinharmos, para que haja correção. E assim, nós possamos viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Vai! A fim de quê? De que o homem de Deus, a mulher de Deus, nós, povo de Deus, sejamos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, aquilo que nós estamos aprendendo aqui não é para ficar aqui somente, né, ovelhinha engordando no banco. Não, é para nós praticarmos na nossa vida, para que nós sejamos habilitados, aptos, perfeitos para toda boa obra, para tudo aquilo que chegar nas nossas mãos, nós possamos praticar da melhor forma possível. Então, como é isso tudo na nossa vida, né? Nós já falamos aqui no culto a culto, vida de oração, meditação na palavra, sensibilidade ao Espírito Santo, nos perguntarmos o que Jesus faria no meu lugar antes de fazer algo ou tomar uma decisão, para nós pararmos e refletirmos, né? Nós não podemos tomar decisões impulsivamente. E é o que o apóstolo sempre fala, na dúvida, não faça. Por quê? Porque a direção de Deus traz paz. Se nós não estamos sentindo paz com relação a alguma situação, é porque tem alguma coisa que não está legal. Então, a gente tem que repensar. Parar, refletir, pensar numa outra forma de fazer. E assim nós vamos desenvolvendo este coração alinhado com Deus. O ponto 2.
Tome decisões conscientes na palavra. O que Provérbios 3, 5, 6, 7 diz? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense, eu já sei, já vivi, né? Então eu vou agir de qualquer forma, não vou orar, eu já sei o que vou fazer, eu vou agir. Não, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Caraca. Volta, Humberto. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no seu próprio entendimento, sua própria inteligência. Você tem que refletir antes, orar diante de Deus, colocar diante de Deus a situação, depois você segue em frente. Vai. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, se existe alguma situação, é minha casa, é meu trabalho, é na minha faculdade, é no meu emprego, enfim. Não, o Senhor está aqui. Ele está comigo, Ele endireitará as minhas veredas. Ele vai me ajudar a resolver essa situação. Vai. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então não fica pensando, eu vou ali e tal e vou resolver sem... Não. A fidelidade não é emoção, ela é escolha. Então, Tiago diz que se você precisa de sabedoria, pede a Deus, que Ele dá liberalmente. Então, a gente precisa alinhar diante de Deus. Então, não se ache sábio aos seus próprios olhos. Aparta-te do mal. Por quê? Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, quando a gente teme ao Senhor e a gente se afasta daquilo que é mal, isso nos gera saúde, isso nos gera bons sentimentos, boas atitudes, refrigério para os ossos. Então, como eu falei, é uma escolha. Então, nós devemos o quê? Fugir do mal, fugir da tentação. Não se coloque em posição a qual futuramente pode trazer prejuízos, seja ele moral, financeiro, familiar, de saúde. Não deixe de congregar, não se isole. Aqui você está aprendendo a cada culto, está cultivando relações saudáveis, está trazendo benefícios para suas emoções, que isso depois também reflete na sua saúde física. Ponto C, seja cuidadoso com o que promete. Esses 3 são autoexplicativos, eu nem preciso falar muita coisa. Eclesiastes 5:5, melhor que não vote do que vote se não cumpras, né? Versão NVT diz, é melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Provérbios 6:2 diz, gosto muito desse versículo, estás enredado, vou falar igual meu pai, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, cuidado com aquilo que fala. Que isso pode te deixar em maus lençóis. Às vezes você fala e nem se lembra, mas a pessoa vai guardando anos, espera uma oportunidade. Mas você, em 1930, me falou, cuidado. Mateus 5,37, Jesus fala, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então vamos ser pessoas de palavras. Com cuidado, se você... sabe que não vai ser possível, não prometa, não fale. E que seja assim, se você for fazer e agir dessa forma. Se for não, não. E pronto. Porque a dúvida vem do maligno. Então, nós precisamos ser pessoas de palavra. Seja constante, não apenas intenso, que diz lá em João 5,16, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Jesus queria fazer os milagres, as curas, enfim. E os judeus, em vez de pensar, poxa, Jesus está ajudando uma pessoa, a pessoa que era cega voltou a ver, a pessoa que era leprosa foi curada. Não, o que eles estavam lá? Perturbando Jesus, que ele não podia fazer coisa no sábado. E aí, o que Jesus fala para eles? Mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, trabalho é para ser feito, não importa. Se vai ser voluntário, se vai ser, enfim, remunerado, precisamos trabalhar da melhor forma, né? E aí eu falo, né, igual Jesus me permite, meu pai trabalha, estou aqui trabalhando também.
A Agatha hoje acordou com febre, está aqui, mas está dodóizinha. Agora o Luiz Miguel, agora à tarde também a temperatura aumentando. Mas aqui o trabalho não para, meus amados. Então, a gente se comprometeu e tem que cumprir. Então, fidelidade é permanência, não é só começar bem, é continuar. Como eu falei, remunerado ou voluntário, nosso trabalho deve ser o mesmo, fazer bem feito e com dedicação. Nós estamos aqui nos preparamos para o culto, lemos, estudamos. Eu estou falando, eu e meu marido, porque a gente sempre comenta junto, estuda junto sobre os cultos. E a gente sempre quer fazer tudo bem feito e com dedicação, porque é assim que Jesus nos ensina em sua palavra. Ponto seja verdadeiro e transparente. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, então precisamos ser transparentes, falar a verdade, né? Ter o cuidado de, como falei, pessoas de palavra. Então não existe, não, mas isso é mentira branca, mentira santa, mentira não sei o quê. Não existe isso não, amada. Se ensina ou não, é verdade. E ponto, acabou. Verdade e transparência é assim que nós devemos ser. Fiéis, verdadeiros e transparentes. O ponto F, seja fiel no trabalho. Colossenses 3:23-25 diz: tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberás do Senhor a recompensa da herança. Isso que eu venho falando a mensagem inteira. Todas essas pessoas que foram fiéis a Deus depois tiveram recompensa. A Cristo Senhor é quem estás servindo. Pois aquele... esse também eu gosto. Meu esposo sabe que eu gosto desse versículo. De vez em quando a gente comenta, né, meu amor? Pois aquele que faz injustiça... Amado, não se preocupe com quem faz injustiça. Receberá o troco da injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Pode ser o cargo mais alto, amado, da presidência, ou o cargo mais baixo, uma pessoa. Faz injustiça, comete, recebe o troco da injustiça e não há acepção de pessoas. Então, nós recebemos a recompensa porque somos fiéis. E o que não é fiel vai ser tratado conforme as suas ações. Então, um ponto importante, não existe divisão entre vida secular e vida espiritual. Empregados e patrões cristãos devem trabalhar como se Deus fosse o seu superior. Pois antes de submeterem ao líder ou administrarem sua empresa, é o Senhor que os concede condições para exercerem as suas funções. Pois o Senhor nos dá saúde, inteligência, capacitação, ânimo. Então, o nosso primeiro patrão, entre aspas, é o Senhor. Então, eu vou fazer da melhor forma, porque não é só na minha empresa, não é só o que eu estou administrando, não é só o meu negócio, mas primeiramente é para o Senhor. E o que diz Deuteronômio 8, 17, 18? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, a fidelidade no trabalho vai muito além da pontualidade. Inclui desempenhar nossas atribuições com excelência, como para o Senhor, com honestidade, comprometimento, zelo, responsabilidade, pois quem assim procede terá sempre boas indicações para promoções, novas oportunidades e crescimento profissional. Que diz Provérbios 22, 29? Vês um homem perito em sua obra, zeloso, experiente, aquele que faz com dedicação, perante reis será posto, não entre a plebe. Então haverá o reconhecimento daquilo que é feito. Será colocado perante grandes, perante pessoas importantes, não apenas pessoas comuns. Então, assim que nós recebemos esta palavra. Ponto G, seja fiel com as suas finanças, com seus dízimos, com as suas ofertas. Então, Malaquias, lá na Antiga Aliança, ele entrega uma palavra dura acerca da infidelidade nos dízimos e ofertas que havia naquele momento.
Então ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubais? Nos dízimos e nas ofertas. E o que ele quer mostrar com isso? Um paralelo, porque depois, mais à frente, ele mostra que a fidelidade traz bênção de Deus e proteção das finanças para que haja sempre provisão com abundância. Então, lá no versículo 10 e 11, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à vossa casa. Provai-me nisso, como meu esposo falou. É o único momento na Bíblia que Deus diz para ser provado. Diz o Senhor dos Exércitos: eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, não só as bênçãos, mas também, trava as perdas. Diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, para que a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus faz aquilo que nós devolvemos a Deus pelo que Ele nos concede, e as ofertas, enfim, aquilo que nós fazemos diante de Deus, é para quê? Para que haja uma multiplicação daquilo que nos restou, os 90%, e também para que não haja perdas desnecessárias, né? Para que o devorador não nos ataque, para que nós estejamos cobertos e cuidar da nossa vida financeira protegida de perdas. E o que diz o Provérbios 28:20? O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Eu botei a versão NVT que eu achei muito boa. Diz: a pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros, em tigrinhos, joguinhos, apostas. Vai se meter em apuros. É o que nós temos visto aí. Então, Deus honra o quê? O trabalho, a fidelidade no trabalho. Deus honra, né, dízimos e ofertas e é no dia a dia, né? Como a palavra diz: Senhor, a cada dia, nosso pão a cada dia nos dai hoje. Então, o Senhor, dia a dia, vai nos mantendo, vai trazendo a provisão para as nossas vidas. E nós podemos confiar que não irá nos faltar. O Senhor irá trazer a provisão. O Senhor nos manterá seguros. E no Novo Testamento? Ah, bispa, mas isso foi lá no Velho Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração. Então é além do dízimo, é muito mais. É dízimo, oferta, votos a Deus. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então nós precisamos ter essa vida de fidelidade com alegria. Não é com tristeza: ai meu Deus, agora tem que dar, senão vai me faltar, senão o devorador vai vir. Não. Há uma alegria em servir ao Senhor. Estou devolvendo ao Senhor aquilo que Ele está me abençoando e vai continuar me abençoando a cada dia mais. Por quê? Porque na continuação do versículo diz: Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, não é só até amanhã, até semana que vem, não é no próximo mês, sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Em Mateus 23, Jesus faz um alerta novamente ao povo, aos judeus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus. Jesus fala de novo ai, como ele falou em Isaías, falou ai. Jesus fala ai de vós. Meu Deus, haverá consequências. Escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das pequenas ervas, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, eles não tinham fidelidade, não tinham, né, esse coração bondoso. Então, diz: a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas, porque não adianta seguir regras se você não tem um coração transformado, se você não segue a justiça, a misericórdia, a fé, enfim,
a fidelidade. Então, esse é um alerta, que Deus olha mais para o coração do que para a obrigação. Não é que é uma obrigação nós sermos fiéis, é porque há um coração transformado deseja ser um coração doador, um coração generoso, gentil, enfim, fiel também nas finanças. E o ponto é, honre pessoas, mesmo quando elas falham. Eu gosto muito desse versículo também, muitas vezes eu penso nele. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas não têm o conhecimento que você tem, ainda não têm o coração transformado como você já tem. Então, muitas vezes a gente tem que fazer vista grossa, como dizem, né? A gente tem que pedir perdão, pedir para Deus perdoar, porque não está sabendo o que está fazendo. Ele não tem um direcionamento de Deus. Não tem uma vida transformada. Então, a gente tem que ter paciência, né? E honrar, mesmo assim, as pessoas, mesmo quando elas falham. Mas como é essa honra? Liberando perdão, agindo com misericórdia, ter a maturidade emocional para lidar com aquilo e não cair num ciclo que depois vai ser muito pior. Então, a gente precisa ter essa consciência. Não, eu sei da minha conduta, eu vou continuar agindo de forma correta, eu vou perdoar, eu vou agir com misericórdia, maturidade emocional. Se precisar se afastar um pouco, se afasta, mas eu vou continuar tendo fidelidade a esta pessoa que, neste momento, está passando por um momento no qual ela ainda não tem entendimento para saber como agir. E o último ponto, estabeleça limites saudáveis. Então, 1 Pedro 3,11 diz, aparta-se do mal. Então, aquilo que nos faz mal, a gente tem que se afastar. Pratique o que é bom. Então, temos que ter essa consciência de praticar aquilo que é bom e buscar a paz, porque muitas vezes não é fácil, a gente tem que buscar mesmo, ela não vai estar ao nosso lado, a gente tem que buscar e se empenhar por alcançá-la. Então, a gente muitas vezes tem que lutar mesmo para conseguir ter paz na nossa vida. Nos proteger, né? Porque a fidelidade também é proteger o que é importante, a nossa integridade, a nossa consciência, a nossa forma de ser. E a gente precisa também ter estabelecer esses limites e proteger mesmo a nossa vida, a nossa mente, a nossa saúde. Então, concluindo, chamada fidelidade. Então, a fidelidade não é apenas uma reação externa, mas ela é uma convicção interna. Ela nasce no interior e se revela nas atitudes, refletindo uma vida transformada e comprometida com Deus. Como disse Udi Tamashiro, um irmão nosso na fé, ele diz, ser fiel primeiramente a Cristo faz com que, consequentemente, eu consiga ser fiel a uma pessoa, a um princípio, a uma conduta. Portanto, a fidelidade não é apenas um atributo, ela é a marca do caráter de Cristo em nós. O mundo pode viver de inconstância, mas nós fomos chamados para viver em aliança. E eu creio que Deus hoje encontra aqui homens e mulheres fiéis, pessoas que não negociam princípios, que permanecem mesmo quando é difícil, que possuem o fruto do Espírito e, por isso, a fidelidade não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus que habita dentro de nós. E talvez alguns de nós tenhamos sido feridos pela infidelidade de pessoas, promessas quebradas, alianças desfeitas, palavras que não se cumpriram. E isso pode ter deixado marcas profundas no coração. Mas hoje o Espírito Santo nos lembra de algo poderoso. A nossa fidelidade não nasce da perfeição humana, ela nasce da fidelidade a Deus. Quando olhamos para Ele, encontramos força para permanecer. Quando permanecemos nele, o nosso caráter é moldado. Quando o nosso caráter é moldado, começamos a viver de forma diferente das pessoas do mundo. E Deus nos chama hoje para um posicionamento. Sermos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, fiéis aos nossos compromissos e fiéis às pessoas que Ele colocou nas nossas vidas. E talvez esse seja um momento em que o Espírito Santo esteja falando profundamente ao seu coração
sobre áreas da sua vida que precisam ser restauradas, fortalecidas ou realinhadas. Talvez seja a sua vida espiritual, talvez seja os seus relacionamentos, talvez seja o seu trabalho, talvez promessas que você fez a Deus. Por isso, antes de encerrarmos esta palavra, eu gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos por um momento. Vamos nos colocar diante do Senhor agora com sinceridade e humildade e apresentar a Ele o nosso coração. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti reconhecendo que vivemos em tempos de instabilidade, onde a fidelidade tem sido deixada de lado. Mas hoje, Senhor, nós ouvimos a Tua voz e respondemos ao Teu chamado. Pai, perdoa-nos por todas as vezes que falhamos, por promessas que não cumprimos, por alianças que quebramos, por atitudes que feriram pessoas. Purifica o nosso coração, Senhor, alinha os nossos pensamentos e endireita os nossos caminhos. Espírito Santo, gera em nós o Teu fruto, gera em nós fidelidade, não uma fidelidade apenas emocional, mas uma fidelidade firme, constante e inabalável. Senhor, cura as nossas feridas, toda dor causada por traição, por decepção, por quebra de confiança, nós entregamos agora aos Teus pés. Tira de nós o medo de confiar novamente. Restaura a nossa alma, Senhor. Pai, nos ensina a sermos fiéis no pouco, nas pequenas decisões do dia a dia, para que depois possamos estar sobre o muito, que possamos Te honrar mesmo quando ninguém está vendo. Nós declaramos hoje que seremos fiéis a Ti, Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis aos nossos compromissos, fiéis às nossas relações. Declaramos com autoridade, nós escolhemos andar em fidelidade, na alegria e na dor, na abundância e na escassez, nos dias fáceis e nos dias difíceis. Senhor, estabelece em nós um caráter inabalável. Fecha toda a brecha de infidelidade, fortalece nossas decisões, nos dá maturidade espiritual e emocional, e que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter. Assim como Tu és fiel, nós também seremos fiéis. E desde já declaramos que vivemos as recompensas, que viveremos as recompensas da fidelidade. Dessa fidelidade a Ti, Senhor, primeiramente, e depois ao nosso próximo. Portas abertas, provisão, confiança restaurada, relacionamentos curados e crescimento espiritual. Nós oramos com fé e recebemos em nome de Jesus. Amém e amém.